tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar para vocês como é o comportamento do meu filho Marco em sala de aula. O Marco é autista e tem 7 anos de idade. Hoje, com 7 anos, ele está na primeira série e ele está numa sala regular. E eu sei que no Brasil esse é um grande desafio, né? Porque a maioria das escolas regulares não tem um suporte tão adequado para crianças com autismo, né? Ou com alguma outra necessidade. Então é importante observar que o Marco ele está numa sala regular, mas ele tem o suporte da fono na escola e também de uma terapeuta comportamental, vamos dizer assim. Tanto a fono quanto essa terapeuta, elas estão acompanhando o Marco desde a pré-escola, né? Então já é o 4º ano dele nessa escola e elas fazem um trabalho incrível com ele e ele tem progredido muito a cada semestre, né? A gente reúne para conversar sobre os progressos dele a cada 6 meses agora e tem sido muito positivo. Então aqui como eles fazem? Eles avaliam a criança desde o momento em que elas entram na escola, né? Elas têm um documento individual que conta dos progressos que ela tem que fazer, né? Então elas têm as metas e eles vão avaliando como estão sendo esses progressos. E a partir de um momento que eles chegam num determinado ponto onde eles acreditam que a criança consiga evoluir numa classe regular, eles fazem essa opção, eles dão essa opção pra gente e a gente consegue então chegar num consenso. E quando eles falaram pra gente que o Marco ia entrar numa sala regular, a gente ficou muito assustado, com muito medo, porque com certeza é um desafio muito grande, né? Muitas vezes a gente pensa que eles não vão dar conta ou que o desafio é muito maior do que eles conseguem, né? Mas a gente tem sempre que acreditar que as pessoas que estão ali dentro da escola, convivendo com o nosso filho, elas têm um conhecimento e elas conseguem avaliar, né, esse tipo de potencial da criança melhor do que a gente. Então, quando eles falaram que o Marco estava pronto para experimentar uma sala regular, eu achei que ele não estava, mas eu confiei e resolvi tentar, né? E deu super certo, e foi nessa tentativa de quando ele foi para uma sala regular que ele realmente fez muitos progressos, porque o estilo de aprendizagem do Marco é um estilo que ele aprende com modelos. O ambiente tem que proporcionar para ele o exemplo do que ele precisa fazer, de como ele se comporta, de como ele faz uma pergunta, de como ele tem que responder. Então, todas essas respostas e perguntas que ele tem dentro dele, ele consegue aprender observando as pessoas, observando ali o ambiente, o funcionamento daquele ambiente. E a gente observou isso quando ele ainda estava na pré-escola, que ele ficou meio horário numa turma regular e meio horário numa turma especial, né? Então foi quando ele deu um pulo muito grande na oratória, né? Para conseguir falar melhor, para conseguir se comunicar bem melhor, e também de comportamento, porque ele via ali os problemas que os coleguinhas da sala enfrentavam e como eles resolviam aquilo da melhor forma, né? Que era uma forma que ele não sabia ainda. Então foi um salto muito grande para ele e até hoje ele vem progredindo muito. E como eu disse, esse plano que as escolas usam aqui é um plano individualizado. Então, porque a gente está falando de autismo, né? Um espectro, cada um tá ali num ponto, num nível diferente, né? Num nível de aprendizado, num nível de progresso. Então a criança precisa ser avaliada pelo que ela é e por onde ela está, como ela está evoluindo. Então quais foram assim os problemas principais que o Marco enfrentou nessa transição de uma escola especial para uma sala regular? Bom, principalmente as regras, né? De seguir as regras. A gente tem uma vantagem que ele adora regras. Ele consegue entender que tem uma regra, ele consegue entender que a regra tem que ser seguida, mesmo que haja assim uma dificuldade, né? Então, no primeiro momento é difícil para ele se adequar à regra,
né? Por exemplo, a hora de devolver, tá fazendo uma atividade, aquela atividade acabou, tem que fazer outra, que não é a atividade favorita dele, né? Então ele tinha assim uma certa dificuldade, chorava, se debatia, não gostava, mas foi aprendendo com o tempo. Outra dificuldade que era muito comum para ele, que às vezes ainda pega para ele um pouco, é de não ser o primeiro sempre. Ele sempre gosta de ser o primeiro, qual criança não gosta, né? Mas na cabeça dele isso é um pouco mais inflexível, então mais difícil de aceitar, de sempre ser o primeiro, de sempre ter a vez dele, né? E como ele aprendeu a ler muito cedo, muitas vezes na escola ele não tinha paciência de esperar a professora ler, ele lia na frente. O ano passado esse era um comportamento muito recorrente, de que ele não conseguia esperar, né, o ritmo da professora para conseguir ler e tal, ele sempre ia na frente e lia tudo mais rápido. E às vezes na escola eles têm um tempo, né? Cada um responde uma pergunta, a professora faz uma pergunta e cada um tem uma vez de responder. Então ele sempre queria ter a vez, né? Ele não queria dividir essa vez com ninguém. E muitas vezes ele estava com a resposta ali na ponta da língua, daí ele falava antes dos outros. Então foram esses pontos que ele teve que se adequar, que ele teve que entender que não é permitido, né? E que ele tem que esperar, que às vezes ele não vai ter a vez dele. E o controle emocional é o desafio que mais pega para ele até hoje. Então é um dos desafios principais que ele enfrenta hoje, né? O que fazer quando ele não tem a vontade dele, quando é algo que ele queria fazer não acontece. Ele tem um certo descontrole emocional, mas as professoras falam que não é nada que seja um agravante, é algo que ele consegue contornar de uma forma bem melhor do que ele conseguia antes, mas que ainda é um desafio para ele. Então, foram muitos desafios que ele venceu ao longo desse período para hoje conseguir estar numa sala regular. E na última reunião que a gente teve, o ano escolar aqui nos Estados Unidos está quase acabando, né? Acaba em maio. E eles falaram pra gente que o Marco não precisa mais de ter um apoio dentro da sala de aula, porque ele tinha uma terapia que acontecia dentro da sala de aula uma vez por semana por 30 minutos e que agora ele já está conseguindo fazer tudo tão tranquilo, não precisa desse acompanhamento direto mais, e vai continuar só com um acompanhamento semanal que é fora da sala de aula, e o acompanhamento também com a fono, né, para melhorar ainda mais a fala. Então na sala ele tem também as qualidades que ajudam muito, né? O conteúdo que ele aprende é fácil para ele, mas ele adora ajudar os colegas, né? Então ele sempre ajuda, e ele adora ajudar, ele gosta de participar, ele é muito solidário. Então isso contribui muito para ele, porque é um momento também que ele faz uma interação quando ele está ajudando, né? Ele tem ali um contato visual mais intenso, sem perceber, né? Porque ele está ajudando num assunto que ele gosta, então ele está distraído. Então isso é muito legal e é muito positivo para ele e para as outras crianças também, né? Que cria essa relação. Ele já tem muitos coleguinhas, tem os coleguinhas que gostam muito dele, gostam de brincar com ele. Então isso tudo pra gente é muito gratificante de entender que ele consegue evoluir, né, numa sala regular, que ele não precisa ali de suporte o tempo todo, e a gente fica muito tranquilo de saber que se ele precisa de suporte, ele tem, né, e que com todas as dificuldades que ele enfrenta, né, com todos os desafios que é natural, que é da natureza dele, ele tem progredido muito. Eu lembro que a primeira coisa que a médica dele me perguntou no dia do diagnóstico, ela falou: "Você tem alguma pergunta, algum questionamento?" E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu falei: "A pergunta que eu tenho para fazer você não pode me responder, que é: será que ele um dia vai para uma sala regular?" Né? Que era uma coisa assim que eu tinha no meu coração.
E hoje eu tenho esse presente. Ele, graças a Deus, está se saindo muito bem, com todo o suporte que ele precisa, e não há presente melhor pra gente. Então, se você está numa fase de desafios, onde os desafios são muito intensos ainda e você não consegue ver aquela luz no fim do túnel, ela tá lá porque foi para ele um desafio muito grande no início e foi difícil ver que ele estava, né, completamente fora da zona de conforto, lutando para fazer aqueles desafios serem bem mais fáceis para ele. E hoje, depois de 3, 4 anos, ele já está numa fase onde estar fora da zona de conforto é muito mais tranquilo para ele, é muito mais fácil do que era antes, né? Então, tem sempre as partes difíceis, as fases mais complicadas, mas não perca as esperanças, continue dando o seu melhor, sendo o suporte que ele precisa, que o resultado vem, e vem mesmo. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, de dar o seu joinha e de compartilhar com alguém, e continue falando sobre o autismo, pois a informação leva à inclusão. Então eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais!